O país, obviamente, tem um sistema carcerário desorganizado, nem só isso, muitas vezes equivocado. E se fala, né, é um tema eterno a questão da pena de morte. Você sente que essa é uma possibilidade para os crimes mais absurdos, ou se podem acontecer injustiças e a gente pode matar inocentes? O que você pensa desse tema, Augusto? Olha, eu acho que eu não poderia ser mais contra um tema do que a pena de morte, para começar pelo sentimento mais básico, a possibilidade do Estado matar um inocente. Ah, mas pessoas são mortas pelo crime. O crime, ao matar alguém, vai receber a punição. O Estado é completamente diferente. Você imaginar que o Estado, um governo, decida sobre a vida e a morte de alguém e possa, com essa decisão, matar, porque o fato é esse, mata-se alguém e esse alguém ser um inocente, já é algo que, para mim, não importa o outro argumento que venha, é um argumento que está acima de qualquer outra discussão. Mas e essa possibilidade ela é real. E esse não é um equívoco, mas esse também não é um equívoco que pode acontecer nos países onde o sistema ele é mais organizado. E matam inocentes. Estados Unidos assim, quantos casos... Eu trabalho num projeto aqui no Brasil chamado Innocence Project Brasil, que ele é inspirado num projeto americano. Na verdade, é uma espécie de filial desse projeto americano, chama Innocence Project. Tenho certeza que vários filmes que vocês já assistiram de pessoas no corredor da morte, que vai aquele grupo de advogados e descobre que o cara, na verdade, não foi ele, foi o Innocence Project que fez isso. É um projeto antigo, extremamente respeitado nos Estados Unidos, que é justamente isso, é você pegar pessoas que estão no corredor da morte, identificar ali um erro judiciário e essa pessoa... Sim, e o Innocence Project, só esse ano, são dezenas de pessoas condenadas à morte e que hoje, principalmente com a inovação das formas de investigação, com DNA, com novas formas de se fazer perícia, etc., conseguiram, depois de anos, o último que foi solto, há cerca de 2 semanas, estava há 18 anos preso. Do corredor da morte, direto para a rua. Direto para a rua. Por uma investigação. Então, assim, essa possibilidade não é uma possibilidade, é uma realidade. No sistema americano, que é um sistema que tem também suas falhas, obviamente tem, mas com certeza ele é minimamente mais seguro do que o sistema brasileiro, isso já acontece. Aqui, bicho, sim, a chance da gente, com base nisso, matar um inocente, ela não é uma chance, ela é uma realidade, ela é algo que vai acontecer. E a gente não pode admitir isso. E eu fico vendo esses documentários da Netflix, as séries e tudo mais, e você vê que os próprios criminosos americanos têm um poder de argumentação, por exemplo, que o brasileiro absolutamente não tem. O bandido preso americano, muitas vezes, ele tem um nível de formação educacional, ele consegue se expressar. O brasileiro, a gente vai meter gente que não consegue nem dizer que não é, nem dizer que a culpa não é dele. Assim. Infelizmente, Rafinha, eu tenho experiências no meu trabalho. Eu sou fundador e presidente, hoje em dia eu sou conselheiro de uma organização também chamada Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e uma coisa, tem 20 anos já essa organização, e uma das coisas que a gente mais fazia no começo da organização era mutirão carcerário, porque para quem não é aqui de São Paulo, hoje em dia isso não existe mais, mas a gente tinha carceragens dentro de delegacias de polícia. Então você ia fazer uma delegacia de polícia de bairro, tinha lá uma carceragem com 400 presos, 300 presos, num lugar que geralmente cabia 30, 40 pessoas. O que a gente não tinha naquele momento, algo que a gente tem hoje, que chama Centro de Detenção Provisória, que é o CDP. Então, os delegados de polícia ligavam para a gente desesperados, olha, estou com 400, 500 presos aqui, no lugar cabe 50, esse lugar vai explodir. Vocês têm que vir aqui fazer o que a gente fazia, que era um mutirão carcerário. Um monte de advogado voluntário, sem cobrar absolutamente nada. A gente passava lá um final de semana, atendendo preso por preso e vendo o caso do preso, vendo se era um caso, possibilidade ou não, tentar uma soltura. Bicho, o que a gente pegou de sujeito preso, homônimo, pelo nome do outro, Antônio José da Silva. Bom, mas não sou eu, não fiz nada. Eu não tava... E quanto tempo o cara estava preso lá? 2, 3 meses. Preso em lugar de outra pessoa. Acho que isso não existe? Isso existe aos montes. Preso doente mental, um monte. A gente cansou de soltar a cara. Quando você fala a pessoa não conseguia se expressar, bicho, o cara assim, com uma condição mental, com um problema mental grave, não conseguia falar. Talvez até colocado ali para... Apanhava de preso, uma coisa horrível. E colocado cara. Exatamente por não saber se expressar, não vai questionar uma injustiça que talvez a própria polícia sabe que está cometendo. Não, por isso os delegados... Me lembro, fiz grandes amigos nessa época, porque tinha delegados, os caras falavam, olha, esse cara aqui, eu fui ver, porque eu estava achando estranho, ele já cumpriu pena. Eu falei, por que o cara está aqui? Porque não chegou ao alvará de soltura. E o cara está lá esquecido, porque ele é mais um, né? Ele é um número, ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa, ele é um número de processo, a justiça não está nem aí. Então a gente fez esse trabalho, foram mais de 20 mutirões carcerários ao longo dos anos, e assim,
tem muita gente inocente, muita gente cumprindo pena no lugar de outro, tem de tudo. Qual foi o caso mais escabroso? Me interessa muito esse tema. Qual de um inocente que você conheceu que estava na cadeia? Você lembra de alguma coisa que realmente saltou aos teus olhos? De alguém que você ajudou nesse projeto? Innocence Project, é isso, né? Não, no Innocence Project nós já soltamos desde o início do projeto aqui no Brasil, porque ele tem pouco tempo, nós soltamos 3 pessoas já condenadas, presas, porque o Innocence Project ele tem um critério para aceitar casos, que é um critério bem criterioso, como a gente tem que usar os critérios dos americanos. Então o caso tem que já não tem mais nenhum recurso possível, a pessoa tem que estar presa, ela tem que ter não sei quantos anos, 5 anos para cumprir ainda de pena, tem todos uns critérios. Então é difícil a gente encontrar um caso que observe todos esses critérios. Mas nós soltamos, desde o início do projeto, 3 pessoas, e 3 pessoas que eram efetivamente inocentes e que a justiça... não é que a justiça teve dúvidas, teve certeza. O primeiro caso do Innocence Project, e eu posso contar publicamente, que foi matéria de uma série de jornais, do Fantástico, inclusive, foi um senhor acusado pelos 2 filhos de um crime sexual, que é uma coisa extremamente difícil. Quando me perguntam, Augusto, tem algum tipo de caso que você não pega? Crime sexual que envolve criança é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de trabalhar. Muita dificuldade. Eu tenho filhos, sim. O limite do que eu consigo trabalhar é o limite de que eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho. A partir do momento que aquilo me incomoda a ponto de saber que eu possa não ser o melhor advogado para a causa, eu não aceito. E geralmente são em casos que envolvem criança, violência contra a criança. Eu não consigo pegar. Mas esse caso era um caso sim, muito estranho, muito estranho. Os 2 filhos acusavam o pai de ter molestado as crianças durante muitos anos e os próprios filhos mais velhos vieram defender a inocência do pai. Quem procurou a gente foram os filhos já adultos, 18 anos, 16, uma coisa assim. E a prova era uma prova muito forte para condenar, porque era o depoimento dos filhos durante muito tempo, uma riqueza de detalhes, um caso extremamente difícil. Depois, com uma investigação feita, nós fomos descobrir que, na verdade, a mãe das crianças, ex-mulher desse senhor, havia durante anos feito uma espécie de uma lavagem cerebral nas crianças. E as crianças tinham então feito essas denúncias contra o pai, que depois do pai preso, condenado, cumprindo pena, há muitos anos cumprindo pena. E as crianças convivendo com uma história... Difícil. E assim, com o tempo, assim, a história é muito, muito triste, né? Mais uma vez, volto a falar, estou falando publicamente, porque é um processo que tornou-se público, não teria nenhum impedimento ético de falar, mas a história é muito triste. E são várias essas. Assim, a gente encontra ao longo do caminho, a gente fica pensando, aquele jargão é só vagabundo, tem mais é que ficar preso. Não é, gente.